Salve, salve! Eu sou o Diego e hoje eu trago a parte 4 de Tensei Shitara Slime Data Ken, onde o nosso prota é um slime que se transformou em um poderoso Lorde Demônio. E se você já viu a parte 1, a parte 2 e a parte 3 e ainda não se inscreveu no canal, otaku, já concentre toda a sua energia e dê aquele Hadouken brabo no botão de se inscrever para ficar por dentro de todos os vídeos novos no canal. Deixe seu like e vamos pro anime! Após terminar seus assuntos externos em Duargon, Rimuru retorna à Academia Livre de Ingrácia. Ele anuncia a seus alunos que todos passaram de ano, e que a partir de agora outro professor assumirá seu lugar. Ao ouvir isso, todos os alunos ficam tristes, mas Rimuru garante a eles que sempre serão seus preciosos alunos. Mais tarde, Yumi e seu grupo, incluindo Mulan, chegam à Federação de Jura Tempest. Enquanto Yumi está mostrando a cidade para ela, Mulan começa a perceber que tanto a força militar de Tempest quanto seu avanço tecnológico faz com que esse país seja uma ameaça para as outras nações. Então é revelado que Clayman a enviou para investigar a nação dos monstros, e ela está apenas usando Yumi para coletar informações. No campo de treinamento, Grucius, Gobita e os outros Goblins participam de um treinamento rigoroso contra Hakurou. Em seguida, Yumi e Mulan chegam ao local. Ele apresenta Mulan a Grucius e os outros Goblins. Quando ele ouve que Mulan derrotou Yumi em batalha, Grucius fica surpreso e a desafia para uma luta. Mulan não parece estar animada com isso e derrota Grucius com extrema facilidade, o enterrando no chão. Depois que ele se levanta, Grucius decide se juntar ao grupo de Yumi, para que ele possa ampliar seus horizontes e ver outros países. Enquanto isso, Rimuru está bebendo com Miyome. Eles conversam sobre as vendas das poções de Rimuru, que estão sendo um grande sucesso. Miyome avisa a Rimuru que Tempest logo se tornará o principal centro comercial e que alguns países, como o reino de Falmond, podem vê-lo como um incômodo. Rimuru lembra que Gazel havia dito que não gosta do rei de lá, pois ele é muito ganancioso. No reino de Falmond, o rei e seus conselheiros estão discutindo sobre a nação dos monstros. Desde que Tempest foi fundada, o número de comerciantes que negociam com Falmond diminuiu e sua situação financeira tem piorado bastante. Um feiticeiro chamado Raizen acha que o crescimento de Tempest vai causar a queda de Falmond, e eles precisam fazer algo sobre isso antes que seja tarde demais. No entanto, o rei acha que seu exército não é poderoso o suficiente para entrar em guerra contra eles. Um arcebispo careca chamado Lei Rin diz que a Igreja Sagrada Ocidental também planeja eliminar o país dos monstros, pois eles consideram os monstros como inimigos de seu deus. Ouvindo isso, o rei tem uma ideia que se um cidadão de Falmond for atacado por alguém de Tempest, a Igreja Ocidental poderá usar isso como desculpa para mandar seus cavaleiros templários para ajudarem o exército de Falmond. Mais tarde, naquela mesma noite, Raizen passa aos 3 invocados de outro mundo chamados Shogu, Kyoya e Kirara as ordens do rei, e diz que os 3, juntamente com um grupo de 100 cavaleiros, serão enviados para a cidade de Rimuru para causarem uma grande confusão por lá. Os 3 invocados recebem as melhores moradias, roupas e comidas. Em troca, eles devem seguir as ordens do rei, mas Shogu e Kirara odeiam este mundo por ser chato e muito primitivo, enquanto Kyoya quer usar a guerra para matar quem os controla e se tornarem livres. Depois de ter sido espancado pelo seu mestre Hakurou novamente, Yumi acorda no colo de Mulan. Ele diz a ela que não se importaria de acordar assim todos os dias, e Mulan fica envergonhada. Percebendo que ela ama Yumi, Mulan entra em conflito consigo mesma, pois seu coração está sob o controle de Clayman. Enquanto Mulan está andando pela cidade, Clayman entra em contato com ela telepaticamente. Ele, de alguma forma, descobriu que ela se apaixonou por Yumi e a ameaça a fazer o último serviço para ele. Mais tarde, Zoe relata a Benimaru que uma tropa de cavaleiros fortemente armados de Falmond estão se aproximando da cidade de Rimuru. Naquele momento, Albis entra em contato com Benimaru e diz que a Lorde Demônio Mirin declarou guerra contra o reino de Eurazânia e que eles serão atacados dentro de uma semana. Os 3 invocados de Falmond chegam disfarçados de civis. Vendo o quanto a cidade é mais desenvolvida que Falmond, Shogu fica com raiva, pois os monstros vivem melhor do que eles. A fim de criar um falso incidente, Kirara começa a gritar e acusa Gobizu de agredi-la. Mas Gobizu não sabe do que ela está falando. Ela finge que ele a empurrou no chão, e isso faz com que os outros humanos presentes pensem que os monstros da cidade
verdade são violentos. Graças à sua habilidade única chamada desorientação, Kirara é capaz de fazer com que seus alvos acreditem em qualquer coisa que ela disser e agir da forma que ela mandar. Em seguida, Kyuya e Shogun chegam para agitar ainda mais as pessoas. Nesse momento, Gobita aparece e, sem entender o que está acontecendo, ele pede desculpas junto com Gobizo. Quando Kirara continua alegando que Gobizo atacou, Gobita diz que ela é uma mentirosa, pois Gobizo nunca estaria interessado em uma pirraia como ela, e todos começam a rir. Kirara fica furiosa e usa sua habilidade de desorientação para dizer a todos para morrerem. No entanto, sua habilidade não funciona, embora aqueles que a ouvem devam morrer instantaneamente. De repente, Shuna e Shion aparecem, e Shuna diz a Kirara que anulou sua habilidade. Ela educadamente pede aos três para se retirarem da cidade, e quando eles se recusam, Shion diz que vai enfrentá-los. Shogun e Kyuya não se intimidam e se preparam para lutar. Enquanto isso, Clayman diz a Mulan que sua última tarefa será transformar a cidade em uma área de anti-magia, para que eles não possam mais se comunicar com a área externa. Clayman está ansioso para começar uma grande guerra e quer torná-la mais interessante. Brucius encontra Mulan e diz que ela tem agido de forma estranha. Quando ele menciona ter recebido uma mensagem sobre Mirin ter declarado guerra contra a Yorazania, Mulan percebe que o ataque de Mirin não fazia parte dos planos de Clayman. Ela acha que ele pode enlouquecer e destruir toda a cidade caso ela não tenha sucesso em sua missão. Quando Brucius fala que sabe que ela é um demônio, Mulan diz que está certo. Revelando sua verdadeira forma, ela diz que o considera um amigo, mas não tem outra escolha a não ser lutar contra ele. Brucius adivinha corretamente que Clayman está a usando para seus planos, mas Yumi os interrompe. Tendo ouvido tudo, ele diz que não se importa de Mulan ser um demônio e declara que vai amá-la de qualquer maneira. Ela revela que o enganou todo esse tempo e que sua única intenção era usá-lo. No entanto, Yumi não se importa e apenas a abraça. De repente, uma luz violeta envolve Mulan e ela lança seu feitiço de barreira sobre todo o território de Tempest. Ao mesmo tempo, o arcebispo Leirin lança outra barreira sobre a dela. Nesse momento, Benimaru percebe que ele não pode mais entrar em contato com o lado externo. Enquanto isso, Shion está lutando contra Shogun, até que ela de repente perde sua força e cai de joelhos. No reino de Ingrácia, Rimuru finalmente deixa seus alunos. Enquanto ele está viajando, Rimuru sente uma presença estranha e ordena a Hanga para se esconder dentro de sua sombra. O grande sábio diz a Rimuru que uma barreira extensa envolveu a área e que ele não pode usar suas habilidades de espaço-tempo para sair do local. Um clone de Soi totalmente ferido aparece e antes de desaparecer, ele diz a Rimuru que Tempest foi atacada. Criando uma habilidade de resistência contra a barreira, Rimuru consegue enfraquecer os efeitos negativos sobre ele. Entretanto, o grande sábio diz a ele que suas habilidades mágicas foram limitadas. De repente, a mulher de cabelos pretos que o seguia antes aparece, e Rimuru tenta cumprimentá-la educadamente e age de forma distraída, mas ela já sabe que ele é o líder da nação de Jura Tempest. Ela simplesmente diz que sua cidade está em seu caminho e que ela vai destruí-la. Na cidade de Rimuru, Kyuya luta contra Gobita e o derrota sem esforço, mas antes que ele possa matá-lo, Hakurou chega e o defende com sua espada. Os dois começam a lutar, mas Kyuya acaba sendo mais forte, uma vez que uma das barreiras enfraquece os monstros, e Hakurou não é capaz de usar toda a sua força. Finalmente, Kyuya consegue derrotá-lo. Depois disso, ele começa a se aproximar de Shuna, mas Gobizo fica em seu caminho para protegê-la. No entanto, Kyuya o ataca impiedosamente. Shion continua lutando ferozmente contra Shogun, que é bastante arrogante, mas ela ainda está enfraquecida por conta da barreira. Quando os cavaleiros de Falmouth chegam, Shogun começa a gritar, alegando que ela o atacou primeiro. O capitão do exército anuncia que eles vão salvar os humanos inocentes dos monstros. Vendo uma garota Goblin perdida no caminho dos cavaleiros, Shion corre em direção a ela para resgatá-la. Enquanto isso, a mulher de cabelos pretos se apresenta a Rimuru como Hinata, a capitã dos cavaleiros sagrados. Rimuru logo reconhece seu nome, pois ela foi uma das alunas de Shizu. Mesmo que Rimuru só queira conversar com ela, Hinata rapidamente o ataca e diz que não está interessada em ouvir as palavras de um monstro. Ela acha que Rimuru matou Shizu e quer vingança. Enquanto faz o seu melhor para se esquivar
dos poderosos ataques de Hinata, Rimuru é atingido e percebe que sua anulação de dor não funciona mais, assim como a maioria de suas outras habilidades. O grande sábio diz a ele que o ataque de Hinata não afeta o corpo físico, mas sim o corpo espiritual e que mais 3 golpes o matarão. Enquanto eles continuam lutando, Rimuru é atingido mais 2 vezes. Hinata diz a ele que Shizu foi a única pessoa neste mundo que foi gentil com ela, e jura que ela vingará sua morte. Rimuru percebe que alguém deve ter dito a ela que ele matou Shizu, e fez parecer que ele é um monstro horrível. Rimuru finalmente decide contra-atacar, mas Hinata prevê perfeitamente cada um de seus ataques, e os bloqueia tornando-os inúteis. No entanto, ele tem a ideia de chamar reforço, e invoca Ifrit para atacar Hinata junto com ele, mas ela mais uma vez se esquiva e bloqueia os ataques. De repente, Ifrit começa a gritar de dor, e Rimuru chama de volta. Acontece que Hinata tem uma habilidade chamada Usurpação, que lhe permite roubar as habilidades de seu oponente. Ela tentou roubar Ifrit, mas Rimuru conseguiu impedi-la. Percebendo que ele vai morrer, Rimuru diz a Hinata que ele não tem escolha a não ser derrotá-la, e quando ela usa seu ataque arco-íris, Rimuru desperta sua habilidade Gula, ao mesmo tempo em que Hinata o perfura. Perdendo a consciência, Rimuru absorve a espada de Hinata e se transforma em um estranho monstro com as formas dos monstros que ele absorveu antes. Hinata tenta contê-lo usando uma barreira mágica, mas ele rapidamente se liberta. Ela então invoca 5 espíritos para distrair Rimuru, enquanto ela prepara um feitiço complicado. Hinata então lança o feitiço imensamente poderoso que desintegra Rimuru completamente. Depois de derrotá-lo, Hinata vê que não sobrou mais nada dele e vai embora pensando que ela o matou. No entanto, Rimuru continua vivo. Acontece que no meio da luta, ele fez uma cópia de si mesmo e se escondeu entre as gramas enquanto Hinata lutava contra seu corpo falso. Invocando Ranga e subindo em suas costas, Rimuru se prepara para retornar à cidade. No entanto, o grande sábio diz a ele que não pode se teletransportar para lá, pois a cidade foi isolada do resto do mundo por uma barreira de anti-magia. Então ele se teletransporta para a caverna de Veldora e encontra a Vesta, Gabiru, Zoe e seu esquadrão de ninjas. Eles não sabem o que está acontecendo em Tempest, desde que foi completamente isolada. Então Zoe diz que viu o exército do reino de Falmond se aproximando da cidade. Rimuru então conclui que eles são os responsáveis por esse ataque. Deixando a caverna, todos eles vão até a cidade. Ao inspecionar a barreira, Rimuru descobre que é uma barreira com 2 camadas, sendo a interna de anti-magia e a externa que reduz a densidade de magículas. Enquanto ele vai atrás de quem lançou a barreira interna de anti-magia, Rimuru ordena Zoe e os outros para encontrar a pessoa que lançou a outra barreira externa. Rimuru entra na cidade e a encontra envolvida em chamas e cheia de cidadãos feridos. Ele encontra Rigord e Kaijin, e quando questiona o que está acontecendo, uma explosão de repente acontece. Em um beco, Benimaru está tentando chegar até Mulan, mas Grucius e Yumi estão a protegendo. Grucius se transforma em um lobisomem e ataca Benimaru, mas ele facilmente o derrota. Nesse momento, Rimuru chega ao local e para Benimaru a tempo. Ele descobre que Mulan é a responsável por lançar a barreira de anti-magia, e Yumi se curva diante de Rimuru e pede desculpas por traí-lo, mas explica que ele quer proteger Mulan. Ela não quer que Yumi a defenda e se arrepende de ajudar Claymore a começar essa guerra. Ela leva Rimuru até a praça onde há dezenas de cidadãos mortos. Um dos goblins diz que tudo isso é culpa de Rimuru, pois foi ele quem estabeleceu a regra de que os cidadãos de Tempest não podem atacar os seres humanos. Rimuru lembra das regras e começa a pensar que o goblin está certo. Ele faz o seu melhor para se acalmar e encara a situação da forma mais racional possível. Rimuru convida todos, incluindo Mulan, para a sala de reunião. Ele descobre que antes dos cavaleiros irem embora, o comandante do exército anunciou que eles retornarão em uma semana, depois que eles consultarem a Igreja Ocidental e discutir sobre o que eles vão fazer com Tempest. Ouvindo isso, Rimuru chega à conclusão que Falmond e a Igreja estão trabalhando juntos desde o início. Ele diz a Mjolnir para notificar o reino de Blumund sobre o ataque de Falmond, e em seguida pede a Mulan para lhe contar em detalhes o motivo de atacar Tempest.
Tempest, Milan revela que seu mestre é o Lorde Demônio Clayman. Ele tem controle total sobre ela, desde que roubou seu coração usando sua habilidade chamada Coração de Marionete. Tendo ouvido o suficiente, Rimuru a envia para o confinamento na casa de visitantes. Benimaru, em seguida, o leva até os outros feridos. Visitando Hakuro e Gobita, Shuna diz a ele que as poções de cura não estão fazendo efeito sobre as suas feridas, uma vez que foram causadas por uma habilidade dimensional. No entanto, Rimuru consegue absorver a magia dimensional com sua habilidade de Gula e cura os dois. Quando Rimuru questiona onde Shion está, todo mundo fica em silêncio, e eles levam Rimuru em direção à praça onde estão os corpos de seus amigos. Quando Rimuru vê o corpo morto de Shion e Gobizu, ele fica incrivelmente irritado por um segundo, mas consegue se segurar o suficiente para dizer aos outros que ele precisa ficar sozinho por um tempo. Rimuru replica a máscara de Shizu a partir de sua memória e a coloca. Estando confuso, ele se pergunta se foi um erro ter se envolvido com os humanos. Pouco antes dele absorver os cidadãos falecidos para descansarem em paz, os três aventureiros, Cavall, Eren e Guido, chegam a tempo de pará-lo. Eren diz a ele que é um conto de fadas que fala sobre trazer os mortos de volta à vida, e Rimuru finalmente encontra um raio de esperança e decide ouvi-la. Naquele momento, Sou encontra as forças da Igreja Ocidental. Ele vê que cada tropa está protegendo algum tipo de dispositivo mágico e conclui que são a fonte da barreira que causa enfraquecimento. Ele avisa Rimuru, mas ele diz a Zoe para continuar os observando por enquanto. Na praça, Eren começa a contar a Rimuru sobre o conto de fadas, que é uma história contada na dinastia de Sarion. Esse conto é sobre uma certa garota e um dragão. Nascida da união entre um dragão e uma humana, ela foi criada como uma princesa dragão. Seu pai fez um clone de si mesmo na forma de um dragão bebê e lhe deu para ser seu companheiro. Mas um dia o rei maligno matou o dragão bebê a fim de controlar a princesa. Porém, a princesa acabou enlouquecendo de tanta tristeza e ódio. Ela destruiu a nação inteira, incluindo o rei e milhares de pessoas. Com isso, ela evoluiu e se tornou uma Lorde Demônio. Além disso, o dragão bebê milagrosamente voltou à vida. No entanto, ele perdeu sua alma e se tornou um monstro maléfico que destruía tudo em seu caminho. A princesa então foi forçada a selar o dragão, mesmo que isso a machucasse profundamente. Ouvindo a história, Rimuru percebe que ele poderia se tornar um Lorde Demônio para reviver seus amigos, uma vez que é uma pequena possibilidade, já que suas almas estão sendo retidas na cidade, graças às duas barreiras. Eren revela que seu nome verdadeiro é Eliune Greenwald, e que ela é a princesa da família real da dinastia feiticeira de Sarion, e que Cavall e Guido são na verdade seus guardas que deixaram o país com ela. Eliune diz que partiu, pois ela queria experimentar a liberdade de ser um aventureiro. Ela diz que se Rimuru se tornar um Lorde Demônio da mesma forma que o conto da Princesa Dragão, as pessoas de Sarion logo saberão que ela está envolvida. Mas ela não se importa, pois também quer salvar as pessoas da cidade. Naquele momento, Zoe relata que 20.000 homens de Falmond e da Igreja Ocidental estão marchando em direção à cidade. Rimuru visita Milan. Ele ironicamente diz a ela que terá que morrer como punição. Ouvindo isso, Grucius tenta atacar Rimuru, mas Benimaru o para. Percebendo que vai morrer, Milan beija Yumi e diz que o ama. Quando Yumi tenta parar Rimuru, ele simplesmente o prende com suas teias. E Yumi implora Rimuru para não matar Milan, mas Rimuru friamente perfura seu peito e Yumi entra em desespero. Depois de alguns segundos, Milan continua viva. Acontece que Rimuru percebeu que o coração artificial implantado em Milan continha uma escuta. Então Rimuru o destruiu e substituiu por um novo coração artificial, dessa forma libertando-a da influência de Clayman. Quando Rimuru pergunta a Milan para ajudá-la a trazer seus amigos de volta à vida, ela aceita e está agradecida por ele ter a libertado. Rimuru em seguida pede um favor inesperado a Yumi. Ele quer que Yumi se torne o novo rei de Falmond, pois ele pretende eliminar o rei e todo o seu exército. Dessa forma, com Yumi sendo seu atual rei, eles serão capazes de estabelecer relações diplomáticas com Tempest. E Yumi fica chocado, mas todos o apoiam e ele concorda. Mais tarde, Rimuru reúne seus subordinados mais confiáveis para discutirem sobre os humanos e a ressurreição de Shion e de todos os outros. Rimuru declara a todos que ele se tornará
preparar um Lorde Demônio, mas ele explica que está fazendo isso apenas para ter a chance de reviver seus amigos mortos. Pela primeira vez, Rimuru admite que ele era realmente um humano que foi reencarnado neste mundo como um slime. Rimuru acha que se ele não tivesse demorado tanto em Ingrácia, ele poderia ter protegido seus amigos, mas os outros falam que ele está enganado e concordam que eles são os verdadeiros culpados por serem fracos e confiarem demais nele para protegê-los. Todos eles querem segui-lo, não importa o que Rimuru decida fazer, e não se importam se ele é um ex-humano. Em seguida, Kaijin pergunta como eles devem tratar os humanos a partir de agora. Rimuru diz que os humanos podem ser bons ou maus, mas que isso depende do ambiente que vivem, e é por isso que ele quer preparar um ambiente onde os seres humanos possam aprender a ser bons vizinhos, para que todos possam viver juntos em paz. Planejando uma estratégia para derrotar o inimigo, Rimuru explica que nos 4 cantos da cidade há cristais mágicos que alimentam a barreira. Ele quer que todos ataquem ao mesmo tempo e designa cada um para destruir um cristal. Ele manda Benimaru para o leste, para o oeste vão Hakurou, Rigor, Gobita e Geld, ao sul Gabiru e seus seguidores, e ao norte Sou e seus ninjas. E quando todos destruírem os cristais, ele atacará o exército principal para coletar as 10.000 almas que ele precisa para se tornar um verdadeiro Lorde Demônio. Mais tarde, todos começam a se preparar para a guerra. Mulan e Shuna foram encarregadas de substituir a barreira inimiga, enquanto todos os outros tomam suas posições ao redor da cidade conforme planejado. Benimaru, Gabiru e Zoe dizimam todos os cavaleiros com extrema facilidade e destroem os cristais mágicos em cada canto da cidade que estão. No canto oeste da cidade, os 3 invocados estão conversando sobre o quanto foi satisfatório derrotar os monstros. De repente, eles avistam apenas 4 dos monstros inimigos, e quando se posicionam para atacá-los, Gobita pula sobre eles e os ataca com suas chamas negras, seguido de Rigor, que luta contra os cavaleiros templários ferozmente. Enquanto isso, na floresta, Kyoya lança inúmeras lâminas de espadas em Hakurou, mas ele consegue se defender facilmente. Kyoya fica irritado, e nesse momento Hakurou decide liberar seu verdadeiro poder. Kyoya começa a atacá-lo usando sua habilidade O Olho que Tudo Vê, que lhe permite enxergar 300 vezes mais rápido. Porém, ele percebe que não está acertando nenhum golpe, então Hakurou usa seu ataque Corte da Crista de Água e corta a cabeça de Kyoya, o derrotando. Em outro lugar, Geld consegue se defender dos ataques esmagadores de seu inimigo. Então Shogun decide lutar a sério e usa sua habilidade Corpo de Diamante, que aumenta sua força drasticamente. Então Shogun é capaz de destruir seu escudo e começa a golpeá-lo. No entanto, Geld usa sua habilidade Corrosão, que simplesmente domina Shogun. E quando Geld estava prestes a matá-lo, Hakurou aparece e joga a cabeça de Kyoya em Shogun, que sai correndo em desespero. Chegando ao acampamento, ele vai até Kirara, e quando ela questiona o que está acontecendo, Shogun a pega pelo pescoço e a mata friamente. Com isso, ele adquiriu uma nova habilidade chamada Sobrevivente, que lhe concede um super fator de cura. Geld fica furioso ao saber que ele sacrificou um companheiro em troca de poder, mas Shogun não se importa e diz que vencer é o mais importante. Enquanto ele está se gabando que agora é invencível, Geld decide enfrentá-lo com suas próprias mãos, e quando Shogun avança sobre ele, Geld o joga para longe e o golpeia com uma sequência de socos enquanto usa sua habilidade de corrosão ao mesmo tempo. Shogun começa a se curar novamente, então Geld decide acabar com seu sofrimento com um golpe certeiro que esmagará sua cabeça. Mas antes que ele possa fazê-lo, Raizen aparece para defendê-lo e recua se teletransportando junto com Shogun para longe dali. Com todos os 4 dispositivos mágicos destruídos, Shuna e Mulan recriam a mesma barreira para manter as almas de seus amigos. Zoe informa a Rimuru que a missão foi um sucesso, e ele agora se prepara para matar todo o exército inimigo. Quando Raizen e Shogun chegam no acampamento, o mago, em vez de ajudá-lo, acaba destruindo sua mente e usa uma magia de possessão para tomar o corpo de Shogun. Com seu novo corpo, ele declara agora que é o mago mais poderoso do mundo. Enquanto isso, Rimuru lança uma barreira de anti-magia sobre o acampamento do rei, tornando o exército inimigo incapaz de usar magia. Então ele lança seu ataque chamado Fúria Divina, que começa a matar inúmeros
inúmeros soldados instantaneamente. Um a um, as forças de Falmouth vão diminuindo rapidamente, e Rimuru está cada vez mais perto do seu objetivo de alcançar 10.000 almas para que ele possa se tornar um Lorde Demônio. Raizen aparece para enfrentá-lo, mas Rimuru facilmente o mata. O rei fica completamente arrependido de ter atacado Tempest e tenta estabelecer relações diplomáticas com ele. Porém, Rimuru não está disposto a ouvi-lo e corta seu braço fora. Com isso, ele ganha uma nova habilidade única chamada Impiedoso, que mata automaticamente todos os inimigos que perdem a vontade de lutar. Percebendo que só recolheu metade das almas que ele precisa, Rimuru decide usar sua nova habilidade nos soldados restantes. Usando o Impiedoso, ele mata todos os soldados no acampamento, e o grande sábio avisa que ele recolheu todas as almas necessárias para se transformar em um Lorde Demônio. Mantendo o rei e seu servo vivos, Rimuru começa a sentir algo estranho. Então o grande sábio alerta que foi dado início ao Festival da Colheita para ele evoluir em um Lorde Demônio. Ele invoca Ranga e lhe dá a ordem de levá-lo à cidade em segurança e pegar os outros dois como reféns. Voltando à sua forma de slime, Rimuru desfaz a barreira mágica. Oferecendo os cadáveres de seus inimigos, ele invoca 3 demônios que juram servi-lo de agora em diante. Rimuru diz para eles capturarem vivo um dos subordinados do rei que está se fingindo de morto. Na cidade, todos estão aguardando a volta de Rimuru. De repente, o grande sábio avisa a todos que será dado início à evolução de Rimuru e que no final do processo as dádivas serão distribuídas entre os monstros que Rimuru deu nomes. Benimaru ordena que todos mantenham a guarda. Nesse momento, Ranga aparece correndo em alta velocidade até eles, e Shuna coloca Rimuru em um pedestal no centro da cidade. Naquele momento, Rimuru começa a brilhar intensamente e passa por uma super evolução de um slime comum para um slime demônio. Além disso, ele ganha diversas habilidades novas e várias outras resistências à magia. Sacrificando suas habilidades Impiedoso e Degenerador, Rimuru consegue evoluir o Grande Sábio para a habilidade definitiva Rafael e Gula para sua forma definitiva Beelzebub. Em outro lugar, Raizen continua vivo graças à habilidade de sobrevivência de Shogu. Em seguida, Preto consegue encontrá-lo e o intimida falando para fazer o seu melhor para diverti-lo. Raizen diz para não subestimá-lo e lança um canhão nuclear nele, mas o demônio desvia seu ataque com um sopro. Pensando que foi pura sorte, ele então invoca um espírito superior da Terra, uma vez que espíritos são fortes contra demônios. Mas Preto fica nem um pouco surpreso e derrota o espírito facilmente. Ele fica espantado com sua força, e ao descobrir que Preto é na verdade um dos demônios primordiais, ele entra em choque e acaba desmaiando. Enquanto isso, Rafael anuncia a todos que a transformação de Rimuru está concluída e dará início à distribuição de dádivas aos monstros da cidade. De repente, todos os cidadãos de Tempest ficam sonolentos e acabam adormecendo, e finalmente Rimuru desperta como novo Lorde Demônio e diz para Benimaru adormecer e deixar o resto com ele. Em seguida, Rimuru vai até os corpos de seus amigos mortos e usa sua nova habilidade Beelzebub para devorar a barreira ao redor da cidade. Convertendo as magículas em espíritos, Rimuru se prepara para trazer seus amigos de volta à vida, mas Preto aparece de repente e diz a ele que ainda falta magículas para a total recuperação das almas. Ele sugere a Rimuru para absorver seus 2 companheiros. Ao devorá-los com Beelzebub, Rimuru consegue a energia necessária para continuar o que estava fazendo. Dando início ao ritual secreto de retorno da alma, Milan e os outros ficam surpresos com o novo poder de Rimuru, enquanto todos os mortos começam a se recuperar de suas feridas. Uma vez que Rimuru usou todas as suas magículas, ele acaba adormecendo e Preto o coloca em seu pedestal novamente para descansar. Mas neste momento, o ritual se mostrou ser um verdadeiro sucesso, com todos voltando à vida.